fazer se esquecer a pílula? Como funciona a pílula do dia seguinte? Essas são dúvidas frequentes de pessoas com vida sexual ativa. Nesta edição do Sertão Saudável, você vai conhecer como funcionam os principais métodos contraceptivos. Confira! O que são métodos contraceptivos? Os métodos contraceptivos podem se dividir em métodos não hormonais e métodos hormonais. Entre aqueles não hormonais, nós temos o DIU, o dispositivo intrauterino, a camisinha masculina e a camisinha feminina, e também métodos invasivos que envolvem um procedimento cirúrgico, como por exemplo a ligadura de trompas e a vasectomia. No caso, a ligadura de trompas é um método utilizado para mulheres e a vasectomia o método utilizado para homens. Entre os métodos hormonais, nós temos o uso da injeção anticoncepcional, o uso do sistema intrauterino, que ocorre uma liberação de hormônio no útero da mulher, e também nós temos a popular pílula anticoncepcional, que é muito comum e muito utilizada pelas mulheres. Quais os principais métodos contraceptivos que existem? Dentre aqueles métodos que nós vimos como métodos contraceptivos, tanto os não hormonais como os métodos hormonais, não existe um método que seja 100% satisfatório para todas as pessoas. Uma coisa que é muito importante a gente comentar é que antes de escolher o método contraceptivo que vai ser utilizado, deve-se analisar, por exemplo, o conforto para a paciente. Ela tem que conversar com o seu ginecologista se vai, por exemplo, tomar a pílula anticoncepcional. Então, existem pílulas que têm que ser tomadas durante 21 dias, durante 28 dias, 35 dias, 84 dias. Então, existem vários regimes que podem ser utilizados juntamente, que devem ser conversados juntamente com o seu médico. Existem também os anticoncepcionais injetáveis, que a paciente pode escolher se toma uma injeção uma vez por mês ou uma vez a cada 3 meses. Então, existem os outros dispositivos, o dispositivo intrauterino, que pode causar algum desconforto, o uso da tabelinha, que também é um método anticoncepcional muito comum, mas se essa tabelinha ela falhar, pode acarretar, pode levar à gravidez da paciente. A camisinha é um método muito utilizado e tem uma eficácia muito boa. Então, existem vários métodos que antes da mulher começar a usar algum desses métodos, deve conversar com seu parceiro, deve conversar com o seu ginecologista para escolher o método mais adequado para o seu tipo de vida, para o seu tipo de condição de saúde. Quais os principais tipos de pílula anticoncepcional e como devo tomar a pílula? Essas pílulas anticoncepcionais, elas empregam hormônios sintéticos e esses hormônios podem ser de 2 tipos. Os estrogênios, que o mais comum é o etilneoestradiol, e as progestinas, que é o nome que se dá às progesteronas sintéticas. Então, dentre as progestinas, nós temos como exemplo o levonorgestrel e o desogestrel. Então, as pílulas anticoncepcionais, elas podem ser pílulas combinadas ou pílulas de progestinas. Então, normalmente, naquelas pílulas combinadas, nós temos a combinação de um estrogênio, que é o etilneoestradiol, com uma progestina. Então, num ciclo de 28 dias, normalmente a mulher deve tomar esse anticoncepcional durante 21 dias e tem uma parada, um intervalo de 7 dias até o reinício do ciclo. Então, normalmente, com a baixa concentração de hormônio no organismo, a menstruação costuma descer. Então, essa menstruação ela acontece principalmente nesse intervalo de 7 dias. Então, independente da duração da menstruação, esse intervalo tem que ser respeitado até que se reinicie o novo ciclo do uso do medicamento. O que fazer se eu esquecer de tomar a pílula? Isso vai depender principalmente do tipo de pílula que está sendo utilizada. Então, como nós vimos, essas pílulas elas podem ser combinadas ou podem ser pílulas de progestinas. Então, se esquecer, normalmente existe uma orientação para cada tipo de método que está sendo utilizado, ou para aquele método contínuo ou para aquele método com interrupção. Então, normalmente, a mulher deve estabelecer um horário para tomar essa pílula. O ideal é que se tome nas primeiras horas do dia ou à noite, por exemplo, e estabelecer uma rotina de tomar aquele medicamento todos os dias. Então, se esquecer de tomar uma pílula, essa pílula ela pode ser tomada
até 12 horas depois do horário que normalmente se tomava. Quais as principais vantagens do uso da pílula anticoncepcional? Bom, a pílula anticoncepcional é o método contraceptivo mais popular e mais usado no Brasil. Então, a principal vantagem desse método é a sua eficácia. Então, vários estudos mostram que, além de ser um método eficaz, ele também traz algumas vantagens, como, por exemplo, a comodidade para a mulher de escolher a hora que vai engravidar. Então, enquanto ela estiver tomando a pílula, ela não vai engravidar, esse risco é muito baixo, os estudos mostram isso, mas a partir do momento em que ela desejar engravidar, ela pode interromper o uso da pílula e, consequentemente, terá uma maior probabilidade de gravidez. Uma outra coisa que os estudos têm mostrado é que o uso da pílula anticoncepcional pode proteger o organismo da mulher da incidência de alguns tipos de câncer, como, por exemplo, o câncer no ovário e o câncer do endométrio. E a grande vantagem, a maior vantagem que essas pílulas podem trazer é que elas podem ser utilizadas por mulheres que já engravidaram ou aquelas que nunca engravidaram, mas que também pretendem engravidar no futuro. Quais os principais efeitos colaterais da pílula? Apesar da grande eficácia das pílulas anticoncepcionais, elas podem trazer também alguns efeitos colaterais, muitos deles que são relatados por mulheres que usam essas pílulas e alguns deles também sem muita comprovação científica. Então, quando a mulher começa a usar esses medicamentos, o principal fator, o principal efeito colateral que pode aparecer são pequenos sangramentos, que se chamam sangramentos de escape. Mas com o passar do tempo, à medida que vai se adaptando ao uso do anticoncepcional, esse sangramento pode desaparecer. Normalmente as mulheres também relatam a ocorrência de náusea, de vômito, de dor de cabeça, de insônia. Um outro efeito colateral que é muito relatado por mulheres, que também não tem muita comprovação científica, é o ganho de peso. Então algumas realmente podem apresentar esse ganho de peso, mas a grande maioria das mulheres não apresentam de maneira geral. Então são alguns efeitos colaterais que podem aparecer e que, se aparecerem, devem ser comunicados ao médico, ao seu ginecologista. Como funciona o adesivo contraceptivo? Os adesivos contraceptivos também é um outro método anticoncepcional que tem se popularizado muito, pela facilidade de administração e conforto para a paciente. Então são adesivos quadrados de mais ou menos 4 centímetros que são aplicados sobre a pele. Então pode ser aplicado no braço, pode ser aplicado na nádega ou também no ombro. Então esse adesivo contém os hormônios, que pode ser o estrogênio ou a progestina, e esse hormônio vai ser liberado lentamente ao organismo feminino. Então, com a liberação desse hormônio, isso vai impedir a ovulação e, consequentemente, evitar a gravidez. Como funciona a pílula do dia seguinte? Essas pílulas, que são chamadas popularmente de pílula do dia seguinte, são pílulas anticoncepcionais que empregam uma grande dose de estrogênio combinado com progestinas, ou somente progestinas. Então, o hormônio mais comum, o mais utilizado clinicamente é o levonorgestrel. Então, esse hormônio ele pode impedir a gravidez, porque vai impedir a ovulação, e ele deve ser administrado nas primeiras 72 horas após a relação sem proteção. Então, normalmente a caixa vem com 2 comprimidos. O primeiro comprimido deve ser administrado até essas 72 horas para garantir uma maior eficácia do método contraceptivo. Então, após esse período de 72 horas, essa eficácia corre um grande risco de ser diminuída, o método pode não funcionar. E a segunda pílula deve ser tomada 12 horas após a administração da primeira pílula. Existe chance de falha no uso de métodos anticoncepcionais? Existe sim. Então, apesar da grande eficácia dos métodos que nós vimos hoje, da pílula anticoncepcional, do injetável, do adesivo, não existe um método que seja 100% eficaz. Então, apesar dessa probabilidade de falha ela ser baixa, ela é uma possibilidade que existe. Então, o método contraceptivo deve ser escolhido baseado em 2 critérios, tanto no conforto na administração, no conforto para a paciente, mas também na eficácia. Então, esses métodos contraceptivos hoje mostram uma eficácia muito boa e tem sido muito comparada com os métodos cirúrgicos, como, por exemplo, a laqueadura e a vasectomia. No próximo bloco, o professor vai dar dicas de como os métodos contraceptivos devem ser utilizados.
Então, para encerrar o programa de hoje, nós temos algumas dicas de como utilizar melhor esses métodos contraceptivos. Então, a primeira dica é que a paciente deve procurar o seu médico, procurar o ginecologista, para conversar sobre a melhor hora de iniciar o uso de um método contraceptivo e qual o melhor método para aquela pessoa, para aquela paciente. Então, com exceção da camisinha feminina e da camisinha masculina, todos os outros métodos contraceptivos devem ser orientados por um médico. Muitas vezes eles devem ser prescritos, como o uso de medicamentos. Então, uma outra dica importante que nós damos é para as meninas que normalmente estão iniciando a vida sexual cada vez mais cedo, e é sempre importante conversar com o médico a hora de usar, a melhor hora de utilizar o método contraceptivo e o método mais adequado para cada pessoa, para cada mulher. Então, a segunda dica que nós damos é que esses métodos contraceptivos eles devem ser utilizados durante um certo período, que nós podemos chamar de período de adaptação. Então, após esse período, a mulher deve voltar ao médico para reavaliar o uso desse método contraceptivo. Então, se houve uma boa adaptação, se não houve o aparecimento de efeitos colaterais, se ela se adaptou bem ao uso desse método, ela pode prosseguir tranquilamente com o uso do método contraceptivo orientado pelo seu ginecologista. A nossa terceira dica é que durante essa orientação com o médico, com o ginecologista, a paciente converse sobre o melhor método que deve ser utilizado. Isso deve levar em consideração o estilo de vida da mulher, a condição de saúde, quantos filhos ela pretende ter, o tipo de método concepcional, se vai ser hormonal ou não hormonal. Uma coisa importante também é que deve haver a participação do parceiro, deve haver uma conversa do casal com o médico para que haja uma escolha satisfatória para o casal do melhor método anticoncepcional que vai ser utilizado. E a quarta e última dica para encerrarmos o programa de hoje é que a pílula anticoncepcional só deve ser utilizada pela mulher após uma consulta médica. Na consulta, o médico deve avaliar a condição de saúde da paciente antes de indicar o melhor método contraceptivo. Então, deve-se avaliar a presença de algumas doenças, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares em geral, os hábitos de vida da paciente, se ela fuma, se ingere álcool. Então, tudo isso deve ser avaliado antes de se escolher o melhor método contraceptivo que vai ser usado pela paciente.